Aleluia, Jesus. João está dizendo para ele: suas cobras se arrependam dos seus pecados, suas marchas, porque muitas das vezes é necessário. Deus muitas das vezes vem com mensagens que Ele quer correção para o seu povo. E Deus usava João Batista naquele tempo com correção, porque não adiantava ele passar a mão na cabeça daquele povo, porque ele sabia o meio do povo em que ele vivia. Ele sabia no meio do povo a qual o povo pecava, o tempo de Herodes, o como aquele homem era. Então ele sabia o restante do povo e eles diziam para ele: aproveita a oportunidade e se arrependa. Então João começa a batizar as pessoas. Vem o primeiro João Batista, vem o segundo João Batista, e assim por diante João começa a batizar. Mas vem alguém ali do lado começando a dar os seus passos, e eu imagino a multidão olhando e dizendo: este eu nunca vi, este eu não conheço. Então eu imagino as pessoas perguntando para ele: e aquele João, aquele que vem ali de cabelos longos, ele é diferente, as vestes dele é diferente. Qual cobra é essa, João? Qual é essa que você vai batizar? Então João começa a olhar e dizer: esse não é a cobra, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Oh, glória! Aleluia! Esse é aquele que vai me levar e te levar para morar no reino do céu. Glória a João Deus. começa a dizer: esse é aquele que eu disse para vocês que eu sou incapaz de desamarrar a sandália dos pés dele, porque na verdade eu queria ser batizado por ele e não ele ser batizado por mim. Mas naquele momento o Senhor estava mostrando para mim e para você como nós temos que ser humildes e não querer crescer, mas sempre diminuir debaixo das potentes e poderosas mãos. Oh, glória a Deus! Quando ali naquele momento João Batista começa a batizar aquele homem, passar ele pelas águas, a palavra de Deus vai nos dizer que o céu se abre, e quando o céu se abre, uma voz poderosa, uma voz grandiosa lá do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Oh, glória a Deus! Querido, a qual o Espírito Santo de Deus repousa sobre ele. E nessa noite o Senhor está dizendo: eis que os meus filhos amados estão na minha casa e eu Oh! vou repousar sobre eles. Oh, glória! O Espírito da verdade, Yanandarabai, tocomiandarabai, arabaxou, quicandalabá. o Espírito que restaura. Oh, Essa noite, abre o teu coração. Aleluia. Não te preocupe com o que você deixou para trás. Não. Aleluia. Porque quando você está na casa de Deus, quando você abre o teu coração e começa a entender que Deus está na casa, e aqui você coloca as suas necessidades nas mãos do Senhor, Deus entra no teu lar, converte o teu esposo, Glória. converte a tua esposa, converte a tua filha, converte a tua mãe, Aleluia. converte o teu pai, vai naquele problema, a qual o homem não pode resolver, e ele mesmo põe a mão e resolve por mim, por você. Oh, glória! Não fique disperso. Aleluia! Tem uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele está na casa, ele Glória a está Deus. procurando um coração puro, alguém que dá Glória a Deus. verdade, Aleluia. para que ele entra, para que ele toca, para que ele transforma, para Aleluia, que Deus. ele usa e que ele encha de graça. Aleluia. Deixa Deus te usar essa noite. Oh, glória, glória, glória! Deus e aleluia. Aleluia, Deus! Seja Deus, glória a Deus. Oh, glória, glória a Deus! Aleluia, Deus! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus! Glória a Deus! Oh, glória! Então Jesus agora está cheio do Espírito Santo. Deus agora olha lá de cima e vê o teu filho cheio da graça. O momento de Deus, a palavra de Deus se cumprindo na terra. Aleluia! Então Jesus agora é cheio do Espírito Santo. Então Jesus começa a caminhar no seu ministério, porque o tempo de João Batista ali já está acabado. Isso é sinal que Deus tem um tempo para mim e para você. Deus diz assim nessa noite que um legado de igreja
Muitas das vezes essas pessoas pensam que vai passar de pai para filho, de filho para pai. Mas Deus é quem sabe. Arão tinha 2 filhos. E Moisés era seu irmão. Os filhos de Arão naquele tempo, naquele momento, diante das coisas de Deus, por eles acharem que estava dentro da casa que era parente, que podia fazer de qualquer forma, de qualquer maneira para Deus, por ali pagar incenso para Deus, fazer coisas para agradar ao Senhor, e não conseguiram, porque fizeram de qualquer maneira. Deus ali vai introduzir noções, porque Deus fala comigo e contigo nessa noite, que tudo que for feito para Ele seja bem feito. Não nós pensamos porque nós estamos na casa de parente, porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós somos todos irmãos, mas nós temos que ter a certeza de uma coisa: a Deus, a Ele, todas as coisas. Glória a Deus. Naquele momento ali, Jesus começa o seu ministério. Agora Jesus começa a caminhar e trabalhar na direção de Deus, na direção do seu Pai. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e é tentado por Satanás. Jesus consegue passar pelas provações. Mas aí você diz para mim assim: mas ele era filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus em Espírito e verdade, quando nós passamos pelo batismo. Mas Jesus conseguiu extrair. Eu não sei se você está passando pelo deserto, se você está na necessidade, mas o meu Deus está dizendo nessa noite: Ele está contigo. Aleluia. Mas aí você questiona o meu coração: mas eu ainda não sou batizado pelo Espírito. Mas Deus acampa os anjos dele ao redor de você. Aleluia, Jesus. Deus está caminhando com você onde quer que você vá. Jesus agora começa a procurar os seus discípulos. Ele começa a escolher os seus discípulos de alguém. É como uma pastora. Eu creio que ela está começando a crescer o ministério dela cada dia mais. E ali o Espírito Santo de Deus começa a dar direção para ela, os seus discípulos. Porque a casa de Deus é preparada com discípulos. Jesus ensinou que ele tinha discípulos e que a casa também tem que ter discípulos. Agora Jesus procura os seus discípulos e sai com os seus discípulos. E a obra de Deus já começa a ser feita. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus edifica a casa, Jesus expulsa demônios. Jesus começa a pregar e levar os seus discípulos junto com ele. Seus discípulos conheciam Jesus de uma forma extraordinária, mas os discípulos de Jesus ainda não tinham o Espírito Santo. Jesus pregava, Jesus levava-os para os montes, Jesus falava do reino do céu, Jesus falava do que estava certo, do que estava errado. Jesus preparava os seus discípulos a todo instante. Multidões iam atrás de Jesus, porque aonde eles diziam: Jesus está passando por aqui, multidões e multidões iriam atrás. Mas agora é preparado, e algo da palavra de Deus haveria que acontecer. Jesus já estava sendo preparado para voltar, para retornar para o céu. Então Jesus agora prepara os seus discípulos e começa a falar para ele que chegaria um tempo em que ele não ficaria mais com seus discípulos, mas ele enviaria o Consolador para que ficasse junto com eles. Aleluia, Jesus. Talvez naquele momento eles não entendiam o que Jesus estava falando, porque questionariam entre eles mesmo o que o Mestre está dizendo, o que vai acontecer com o Mestre. Mas chegou o tempo, e Jesus preparava os seus discípulos e diziam para eles: vai chegar um tempo em que eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. E pediu que os seus discípulos ficassem em oração, na casa, em oração. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17 que a gente tem que orar sem cessar. Se Jesus pede para orar, ore, porque algo vai acontecer, mas Deus prepara os seus discípulos. Deus prepara, nos prepara antes das coisas acontecerem. Amós 3,7. Deus, ele vem e avisa o servo antes que as coisas aconteçam.
Então Jesus fala para os seus discípulos: vocês permanecem em Jerusalém em oração. Permaneçam em oração. Porque Jesus sabia já que ele iria subir. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus vai nos dizer que nesse momento Jesus se encontra ali com os discípulos. Ele está falando com seus amigos. De repente, dois varões de branco descem e ficam ao lado de Jesus. Uma nuvem começa a cobrir e Jesus começa a subir para o céu. As pessoas começam a olhar e aqueles anjos começam a dizer aos discípulos: varões, por que vocês estão olhando? Sabe, este homem que está subindo agora, um dia ele voltará. Um dia ele voltará para arrebatar a igreja. Glória a Deus. Um dia ele voltará para buscar a tua igreja lavada e remida no teu sangue. Aleluia, Jesus. Os discípulos ali ficaram em oração, porque eles são obedientes. Aquele que é obediente à voz de Deus, aquele que é obediente à palavra de Deus, mesmo passando por necessidade, mesmo passando por aperto, mas sabe, se Deus falou, continua em oração, é porque Deus vai vir com a providência na casa. Aleluia. A palavra de Deus diz que eles continuaram em oração. E o Senhor foi se encontrar com o nosso Deus. Mas a promessa a qual o nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ela se cumpriu. A descida do Espírito Santo é nessa noite, é nessa parte a qual eu queria chegar. Então agora eu começo a pregoar a palavra a qual o Senhor me trouxe para trazer a mensagem nessa noite. Aleluia. Dizer que o Espírito Santo vem. Glória, Pai, Jocube, anda lá. Os seus discípulos estão reunidos. A palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito de Deus desce. E quem estava ali diante da voz de Deus, da palavra de Deus, a casa se encheu. Todos aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. É aquela pessoa que muitas das vezes muitos entram pela porta adentro e não convida para sentar do teu lado. É aquela pessoa que quando nós pensamos em cair no erro, pastor, ele diz para nós assim: nova criatura agora tu és. Eita Deus, É aleluia. aquela pessoa, porque é a terceira pessoa da Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, mas os três se formam em um só. Glória a Deus. É a pessoa que nos ensina verdadeiramente a palavra de Deus. É a pessoa que ferve em nosso coração o que Deus quer falar comigo e com você. E muitas das vezes as pessoas não dão atenção ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Ele é lindo. Muitas das vezes ele quer ouvir da tua boca: bom dia, Espírito Santo. Muitas das vezes ele quer ouvir dos seus lábios: Espírito Santo, será que essa é a porta a qual eu tenho que entrar? Será que é esta casa a qual eu tenho que pôr os meus pés? Será que eu posso colocar esses vestes no meu corpo? Será que eu posso abrir os meus lábios na minha casa, no meu trabalho? Será que eu posso falar certas palavras e se não edificar, ele fala com você? Não, porque você agora é templo meu. Aleluia. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a diferença do tapete de fogo. É Ele que traz o fogo santo de Deus para dentro da casa. Porque a palavra de Deus diz que quando os seus discípulos o receberam, todos falavam em línguas estranhas. Todos foram cheios e cheios. Aleluia. O homem e a mulher, quando é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não precisa vir com soldados igual Golias, não precisa de um homem grande. O homem e a mulher cheio de Deus, apenas pequenininho, mas cheio da palavra de Deus, derruba vários gigantes. Aleluia. O homem cheio, a mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela consegue sair do pecado sem precisar entrar. Ela consegue passar pelas pessoas que muitas das vezes te falam palavras desagradáveis.
glória. Lembra quando Ana clamava aos pés do Senhor e ali embriagada, o sacerdote Eli começou a olhar para ela e dizer: está bêbada, bebeu bebida alcoólica. Não, ela estava cheia do Espírito Santo, porque ela não conseguia mais clamar. Mas ele, cujos amigos inexprimíveis, Oh! começou a dizer para Deus: Oh, glória, glória! no coração dela, e ali o Senhor concedeu o filho a qual ela tanto queria. Aleluia. O Espírito Santo de Deus que traz, que enche a casa com fogo. Oh, glória. Oh, É Ele que muitas das vezes a lágrima cai, você não está entendendo, mas é Ele falando assim: deixa eu me assentar do teu lado, deixa eu pegar na tua mão, deixa eu caminhar contigo, deixa eu escolher teu esposo, deixa eu escolher a tua esposa, deixa eu escrever no teu coração que eu faço. É isso que Ele está dizendo nessa oh, glória a Deus. Fala, papai. É o Espírito Santo de Deus. O que me trouxe mais, o que me chamou mais a atenção nessa mensagem é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus diz lá em João 5,15 que sem Ele nada nós fazemos. Aleluia. No nome dele não fazemos nada, mas tem que ter o Espírito Santo de Deus, porque não adianta eu vir aqui com mensagem bonita e se o Espírito Santo de Deus não testificar, não tocar no teu coração, são palavras em vãs. Não adianta eu vir com a letra se não tiver a melodia, porque a melodia é o Espírito Santo, porque a letra muitas das vezes mata o homem, mata a mulher, porque quer falar bonito, e que o que tem que falar bonito, o que tem que testificar é o Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Porque Aleluia. se fosse por palavras bonitas, quando alguém dissesse Jesus te ama, as pessoas não sentiam a graça de Deus. Mas Ele está dizendo um nome que tem poder: Jesus te ama. Glória a O Deus. Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele quer fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa. Aleluia. Talvez você entrou por essa porta frio, continua frio, você entrou gelada, continua gelada, porque você é geladeira, você não dá liberdade. O Espírito Santo quer entrar, Ele quer trabalhar, Ele quer te tocar, Ele quer te mostrar uma vida diferente, mas você fala assim: não, não quero ser como esse povo, não. Para o mundo é loucura, mas para aquele que sente a presença de Deus é poder de Deus. Eita, nanarabaio, oriandalabaio. Yamanarabai, chocodiandalaba. Aleluia. Aleluia. Está na casa, Senhor. Fica à vontade, papai. Ai, macai, jocou, yamandalaba. Assim, abre o teu coração. Andaraba, suricai, jocou. Ele está dizendo assim: você questiona quanto que você participa de campanhas e campanhas, mas tudo que tem resposta. Ele está dizendo assim: você fala que todo mundo alcança, todo mundo consegue, mas você começa e você não termina, você não cumpre com a tua palavra, você não põe a fé em ação, você não crê que é Deus que vai trabalhar, você vem simplesmente por você, coloca ação, coloca fé, deixa que Deus trabalhe. A porta fechou, foi Deus que fechou para te chamar a atenção, para mostrar para você que sem Ele você não é nada. Ai, Deus. Essa que Deus faz. Aleluia. Às vezes eu estou participando